Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 29, de fato, cujo título é Antipas, a testemunha, o fiel, a igreja de Pérgamo, parte 5. O título é Antipas, a testemunha, o fiel, e é a igreja, a mensagem da igreja de Pérgamo, parte 5. Na verdade, irmãos, só fazer uma correção para aqueles que ouvirem pelo YouTube, é que na mensagem passada eu tinha comecei a mensagem falando que era esse título, mas como nós não chegamos a falar sobre Antipas, porque não deu, foi mudado o tema da mensagem passada, na mensagem número 28. Então, a mensagem número 28, o tema ficou como o casamento do mundo com a igreja, parte 4, e a igreja de Pérgamo, mensagem 4. E essa de hoje, sim, que é o Antipas, a testemunha, o fiel, a igreja em Pérgamo, parte 5, mensagem 29, tá bom? Vamos ler lá, Apocalipse 2. Nós estamos na igreja em Pérgamo, né? Essa quinta mensagem sobre a igreja em Pérgamo. Então, nós estamos no versículo 13, que fala assim, vamos ler juntos? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, preste bem atenção, o Senhor não disse o Senhor não disse assim, ó, e conservas o meu nome e negaste a fé, ou negaste a tua fé. Não. O Senhor diz assim, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, não a tua fé, ou simplesmente só não negaste a fé, mas negastes a minha fé, tá? Isso nós vamos entender daqui a pouquinho. Mas é importante vocês entenderem que o Senhor disse a minha fé, a fé do Senhor. Continua. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, irmãos, eu queria só. Essa mensagem de hoje é baseada nesse versículo 13. Nós vamos falar sobre Antipas. Porém, eu ainda tenho um pouquinho ainda para falar da mensagem passada. Irmãos, me desculpem por isso, mas ainda tenho que falar um pouquinho da mensagem passada, porque nós temos falamos muito, falamos sobre três mensagens sobre a questão do casamento do mundo com a igreja. E nós, porque isso quer dizer a palavra Pérgamo, né? E também nós falamos, irmãos, a questão de como é sério para nós cristãos nos unirmos ao mundo. Existem duas maneiras de você ler a Bíblia. E existem duas maneiras de nós fazermos um estudo de Apocalipse aqui, um desfrute. Para mim, eu falo estudo, mas não é um desfrute, é desfrutar. Não estamos estudando, estamos desfrutando. Mas existem duas maneiras. Existe uma maneira de a gente, uma maneira teológica, uma maneira de letra morta, de eu simplesmente explicar para vocês, está aqui nos versículos, ponto final. Se assim nós fizéssemos, nós íamos terminar o Apocalipse muito mais rápido. Mas e aí, o que eu ganho com isso? Não é? Só mais conhecimento sobre a Bíblia. Mas existe outra maneira de nós orarmos ao Senhor e falar: Senhor, faz essa palavra real para mim. O que que a igreja em Pérgamo, naquela época que nem existe mais, você sabe que as três primeiras igrejas nem existem mais, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo não existem mais. É um tempo que já passou da igreja. Só as últimas quatro igrejas, esse tempo da igreja, da história da igreja, eu quero dizer, já passou. A igreja em Éfeso diz respeito ao período dos apóstolos. Já passou os apóstolos, né? Já a igreja em Esmirna diz respeito ao período depois dos apóstolos, no final do século I até o início do século IV, em que a igreja foi muito perseguida. E diz respeito ao período de perseguição da igreja sob o Império Romano. Já passou. Até o Império Romano, propriamente dito, já passou também, não é? O Império Romano ele persiste ainda através das suas leis romanas que estão espalhadas pelo mundo e através da Igreja Católica. A Igreja Católica ela é a extensão do Império Romano, por isso chama-se Igreja Católica Apostólica de Roma, tá? Mas até o Império Romano em si já desapareceu em certo sentido. Então, e a igreja em Pérgamo diz respeito ao período quando a igreja deixou de ser perseguida e passou a ser exaltada, passou a se unir ao mundo através de Constantino, o imperador que decretou o fim da perseguição aos cristãos
e decretou que agora o Império Romano era cristão, cristianizou o Império Romano, um falso cristão. Esse período também já passou, foi o início do século IV, de 300 alguma coisa. Então, a gente poderia muito bem ler isso aqui e só ganhar conhecimento disso. Mas o que que isso tem a ver com a minha vida? Por isso, irmãos, que outra maneira de nós lermos a Bíblia é para orar ao Senhor, para que a palavra dele penetre no meu coração e possa ser útil a mim hoje. Cada palavra possa servir para mim hoje. É isso que nós temos pedido para o Senhor fazer conosco nessas reuniões. Por isso, quando nós entramos na questão da igreja império, que mostra o casamento do mundo com a igreja, nós temos que pegar lição para nós hoje. Isso aconteceu naquela época, mas tem que pegar lição para nós hoje, porque isso acontece hoje ainda. A igreja está se casando com o mundo está se casando com a igreja, e muitas vezes nós cristãos, individualmente, podemos estar nos relacionando com o mundo de forma errada, fazendo um certo casamento com a igreja. Da mesma maneira que daqui a pouco, quando nós falarmos de Antipas, nós podemos simplesmente falar de um Antipas que passou, viveu lá no século IV, ou podemos aplicar isso para a nossa vida hoje. Falar dele, mas aplicar para a nossa vida hoje. Será que o Senhor quer que nós sejamos Antipas hoje? Ou não? Será que o Senhor valoriza que você e eu sejam Antipas de hoje? É importante isso? Claro que é. Eu poderia muito bem ler como conhecimento aqui e sair com a nossa cabeça maior de conhecimento. E daí? O que isso vai mudar na nossa vida? Não é? Só que eu sei mais da Bíblia que outras pessoas? Só isso? Só para orgulho? Não, irmãos. A Bíblia precisa servir, precisa me salvar, salvar a mim e a você. Ela tem que ser prática para nós hoje, tá bom? Então, por isso, eu estou voltando e aplicando a questão do mundo com a igreja. Irmãos, é muito sério o mundo. Nós falamos na mensagem passada, eu encorajo você a ouvir, já está disponível no YouTube, né? Quando termina essa mensagem, poucas horas depois já subiu para o YouTube. Eu encorajo você a ouvir a mensagem passada da questão que nós falamos da força maligna que o inimigo vai usar no fim dos tempos. Já utiliza hoje, nós estamos no fim dos tempos. Ele vai usar mais ainda, ele vai usar o mundo. O mundo é o lugar em que Satanás tem autoridade máxima, onde está o trono dele. Lembre-se, o Senhor falou que ele é o príncipe deste mundo. E, infelizmente, no caso da igreja em Pérgamo, ele passou a estar na igreja. A igreja tornou-se mundana, ou seja, não havia mais distinção entre igreja e mundo, entre mundo e igreja, era uma coisa só. Satanás reinava no mundo, reinava na igreja, porque o mundo estava dentro da igreja. E a igreja estava dentro do mundo. Então, lembre-se que o princípio de ação de Satanás é o mundo. Então, irmãos, ele vai usar isso no máximo possível no final dos tempos, no máximo possível, para enredar, cair numa rede todas as pessoas. E já está fazendo isso com os cristãos. Irmãos, é impressionante, irmãos. É impressionante. Se você não tiver e eu não tivermos sabedoria espiritual, vivemos no espírito, nós caímos assim, ó, nas coisas do mundo. Um segundo sequer nós estamos envolvidos com elas. E Tiago, capítulo 4, olha o que fala Tiago, capítulo 4. Vai lá, abre a Bíblia também, irmão. Abre a sua Bíblia e leia junto comigo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. A Bíblia nós já falamos tantos versículos sobre isso, né? Mas vamos ver de novo. Tiago 4, 4. E aí fala assim, infiéis. Quando Tiago fala infiéis, na verdade, a palavra no grego não é infiéis. É uma tradução, não uma tradução, uma tradução não tão apropriada do que realmente Tiago falou. Parece que João Ferreira de Almeida quis pegar leve. A palavra não é infiéis. A palavra no grego é. Eu vou dizer para vocês qual é a palavra no grego, quer ver? É a mesma palavra para adúlteros, lembra aí? A palavra é adúlteros. Adúltero, então eu vou ler como está escrito aqui. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que Tiago usou a palavra adúltero? Porque quando nós, como igreja, que fomos escolhidos pelo Senhor para ser a sua noiva, para amar somente o nosso noivo, para casar-se somente com o nosso noivo, nós deixamos de amar o nosso noivo e passamos a amar ao mundo, isso chama-se adultério espiritual.
Por isso que Tiago chama de adúlteros aqueles que amam, dentre os filhos de Deus, que amam o mundo, estão constituindo, fazendo adultério espiritual. Estão traindo o seu noivo, estão casando-se, fazendo um pérgamo, casamento com a igreja, com o mundo. A igreja deveria se casar com o Senhor, mas ela está sendo adúltera e está casando-se com o mundo. Isso é adultério. Se você não crê em mim, o que ele falou infiéis, vai lá e olha o que ele fala no grego para você ver, tá? Você vê que quando ele fala a palavra adulto, é o mesmo sentido de infiel, que perdeu a sua fidelidade ao Senhor. Irmãos e irmãs, lembre-se, essa mensagem de hoje, nós vamos falar de Antipas, a testemunha, o fiel. O fiel. Ele não negou o seu Senhor. Ele não negou o seu amado. Ele não negou aquele que ele amava de todo o coração, de maneira nenhuma. Ele permaneceu fiel ao Senhor e à fé do Senhor. Amados irmãos, vamos amar o Senhor. Não ameis o mundo. Não amar. Eu falei todas as mensagens para os irmãos passados, das 3 mensagens, eu falei, a questão do mundo é uma questão de amor. Não podemos amar 2 senhores e servir. Você serve quem você ama. O mundo começa roubando o nosso coração. O mundo começa primeiro nos oferecendo a comida dele. E depois, quando nós começamos a comer a comida do mundo, nós, por fim, nos prostituímos ao mundo. É isso que Balaão fez. Nós vamos ver nas próximas mensagens. A doutrina de Balaão é essa. Ensinou os filhos de Israel a comerem comidas sacrificadas a ídolos e, por fim, adulteraram, criaram prostituição, adultério. Se nós comemos o que o mundo nos dá, por fim nós estamos adulterando com o mundo, casando-se com o mundo, mas o mundo não é o nosso noivo. Por isso que o versículo 5, Tiago continua: ou supondes que em vão afirma a Escritura? Você acha que é em vão que a Escritura afirma isso? Aí Tiago está perguntando: você acha que é em vão? Você supõe que é em vão, que a Escritura está perdendo seu tempo falando coisas vãs? Não. É em vão que afirma a Escritura 2 pontos. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ciúme. Alguém que tem ciúme é alguém que ama. É uma questão de amor de um casal. Ciúme é questão de amor de casal. O Espírito nos ama. O Senhor é nosso noivo. Ele tem ciúme de nós. Nós vemos em Cântico dos Cânticos, que fala do relacionamento entre Cristo e cada um de nós, entre o amado e a amada, que o Senhor tem ciúme. É tão forte o seu amor como o ciúme é forte como muitas águas. O Senhor tem ciúme de nós. Irmãos, o Senhor, ele não vai tolerar que a sua igreja adultere com o mundo. O Senhor nos resgatou do mundo e agora a igreja está se adulterando com o mundo? Versículo 6, ele continua, Tiago, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus registra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitavos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, ao vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É ânimo duplo. Ou seja, tem hora que está animado pelo Senhor, tem hora que está animado pelo mundo, tem hora que tem ânimo pelo Senhor, tem hora que tem ânimo pelo mundo. Puxa, isso é um ânimo dobre, duplo. Limpa o coração. Tem hora que ama o Senhor, tem hora que ama o mundo. O coração, ele está impuro, ele está sujo. O coração, ele não está amando só o Senhor. Afligi-vos, lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos à presença do Senhor e ele vos exaltará. Parece que Tiago não está querendo pegar leve, não é, irmãos? Parece que não é só o Gustavo que fala pesado. Tiago também fala, né? A Bíblia também fala. Ele fala assim: afligi-vos, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Puxa, é muito melhor que nós sejamos tais que choram pelas coisas do Senhor do que rir pelas coisas do mundo. Irmãos, é muito sério isso, não é? Na mensagem passada, eu não sei se você recorda, na mensagem passada, eu espero que você tenha ouvido as mensagens. Na mensagem passada, nós falamos que o inimigo vai usar no final dos tempos o mundo
da maneira mais poderosa possível para cativar as pessoas e os filhos de Deus também. Vou dar exemplos, irmãos. Aí nós falamos, que o Senhor disse que nos dias que antecedem a volta do Senhor, seria como os dias de Noé. Você se lembra? Como os dias de Ló, em que casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, plantavam, edificavam, compravam e vendiam. Essas coisas em si, nenhuma delas são coisas pecaminosas, não. São coisas normais, não há pecado em nenhuma dessas coisas. Porém, o inimigo vai usar uma força maligna muito forte por trás dessas coisas para dominar os filhos de Deus. As pessoas também, claro, do mundo, mas as pessoas do mundo já estão sob o domínio dele. Mas vai usar mais ainda cada um, vai usar para capturar os filhos de Deus também. Por isso o Senhor diz para os seus discípulos tomarem cuidado. Essa palavra foi dita para os seus discípulos, lá em Lucas 17. Ouça a mensagem passada. O Senhor diz para o seu discípulo que ele sabe que o inimigo vai usar essas coisas para atrair os discípulos do Senhor. E o Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, por exemplo, o comércio, não é? O comércio tem algo maligno, o comércio em si? Comerciar, comprar e vender, não. Mas se nós não tomarmos cuidado, irmãos, toda profissão envolve comércio, a minha também, a sua também. Comércio todos nós fazemos comércio. E aí, nós não tomamos cuidado, essas coisas atraem nosso coração. Você sabe que o comércio, quem começou, a origem do comércio foi Satanás? Eu não estou, entenda bem aqui, irmãos, eu não estou falando de comércio para os comerciantes, não. Comércio é para todos nós, né? Eu, o Matt, sou um comerciante, eu vendo produto, eu vendo meu serviço, tá? Então, eu também sou um comerciante, todos nós somos comerciantes, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, mas o comércio começou com Satanás. Lembre-se de Ezequiel 28. Eu não vou ler por causa do tempo, mas lembre-se que Ezequiel 28, o Senhor falou que Satanás se corrompeu na multidão dos seus comércios. Lembra quando ele começou a fazer comércio, a multidão dos seus comércios? Vamos ler lá rapidinho, né? Ezequiel 28, eu vou ler só o versículo, né? Ezequiel 28. Pai, você falou assim, quer ver, ó? Versículo 16, 28, 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. E pecaste, tá vendo? O problema não foi o comércio em si, foi quando ele multiplicou o comércio e encheu por causa disso do coração de violência e aí ele pecou. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-te o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Então, entendam que o comércio, no sentido de desvio dele, começou no coração de Lúcifer. E o comércio começou com ele e vai terminar com a queda do império que ele criou. Ele criou, quando ele caiu para a terra, o comércio começou no coração dele. Quando ele caiu para a terra e corrompeu essa terra, ele estabeleceu o comércio nessa terra. E aí, esse comércio virou um sistema maligno chamado Babilônia. Em Apocalipse, nós vamos ver sobre isso. Eu estou só me antecipando um pouco para vocês. Mas quando chegar no capítulo 18 de Apocalipse, que fala da Babilônia comercial, material, vocês vão ver que é o ápice do comércio maligno de Satanás. E vai cair. E vai cair. Começou em Ezequiel 28 e termina em Apocalipse 18. Esse comércio um dia vai cair. Mas até lá pode envolver os filhos de Deus. Irmãos e irmãs, nós temos nosso cuidado. No final dos tempos, vamos ler lá, Apocalipse. Olha só, olha o que o inimigo vai fazer. Vamos com calma. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Aqui, Apocalipse 13 fala que o inimigo vai usar o poder político. Na época, o anticristo vai usar o poder político, o mundo político da época para se elevar. O anticristo, vocês sabem que vai ser a corporificação falsa de Satanás. Você sabe que Satanás ele vai ter a trindade falsa.
Satanás sempre tentou imitar as coisas de Deus, sempre ele tentou imitar as coisas de Deus. Como Deus verdadeiramente é triuno, Pai, o Filho e o Espírito, ele vai tentar, perdão, vai tentar criar uma trindade falsa, em que Satanás vai corresponder-se ao Pai. O anticristo, porque é contra Cristo, vai corresponder-se a Cristo. E o falso profeta vai corresponder-se ao Espírito Santo. Então, nessa falsa trindade, Satanás vai usar o anticristo, que é a corporificação falsa de Satanás, assim como Cristo é a corporificação do Pai, ele vai criar, o anticristo vai utilizar o mundo político para se elevar. Ele vai usar os reis da terra. Quer ver? Vou ler para vocês. Ó. Ah, versículo 4, Apocalipse 13, 4. Isso aqui vai ser explicado com mais tempo na época, né? Eu falo assim: é, e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Ó, olha o versículo 1, meu, versículo 3. Então vi uma das suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Isso aqui fala do anticristo, que vai morrer e vai ressuscitar. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adorarão toda a terra, que é o mundo dessa terra, né? Adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Adorarão Satanás por causa da besta. O dragão é Satanás, a besta é o anticristo. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ah, vamos pular aqui para os entenderem, né? Versículo 8: e adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, vocês vão ver que toda a terra vai dar sua autoridade para a autoridade política, os reis. Haverá 10 reis, né? Que vão dar autoridade. Quando fala 10 reis aqui, é o versículo 1, ó. Vi emergir, Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nome de blasfêmia. Vocês vão ver, na época, na época que nós chegarmos lá, vocês vão ver que, em Apocalipse 13, que esses 10 chifres são 10 reis que vão dar seu poder para o anticristo, tá bom? Então, Satanás, no fim dos tempos, ele vai usar... Por que eu estou entrando aqui nisso? Só para mostrar para vocês, somente para isso, para mostrar que Satanás vai usar o mundo político para uma expressão máxima. A política sempre vai estar ligada a isso. E aí, quando nós chegarmos lá no capítulo 17, que fala da Grande Babilônia, capítulo 17 e 18 falam da Babilônia, tá? São dois capítulos devotados à Babilônia. O capítulo 17 vai falar da Babilônia religiosa. E o capítulo 18 da Babilônia material, tá? Tudo isso vai ser falado no seu tempo, nós chegarmos lá, se assim o Senhor permitir. Mas, no capítulo 17, quando fala Babilônia religiosa, o anticristo vai usar a religião, que vai estar ligada ao mundo, uma expressão máxima para o seu poder. Tá? E, quando chegar no capítulo 18, o anticristo vai ser a queda, finalmente, da Babilônia material. E aí, olha só que fala, a Babilônia material é o mundo, com suas coisas, o comércio. Vocês vão ver lá, quando chegar na Apocalipse 18, vocês vão ver que vai ter muito comércio, vai ter os comerciantes vão chorar. Quer ver? Olha no versículo Apocalipse 18, 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram. Tá vendo? Como a questão do comércio é uma prostituição, com uma prostituição com o mundo, e viverem luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores, comércios da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de vinho finíssimo, de púrpura,
E assim vai indo, irmãos. Eu não vou tocar nesse versículo, sabe, por enquanto. Mas chega o final do versículo 13, começa até de almas, quer ver, ó? De escravos e até de almas humanas, fala no versículo 13, né? E aí o versículo 16 fala, ai, ai, da grande cidade. Então ele está chorando, lamentando, né? É só choro, estão chorando. É... Olha o versículo 15 no final, ó. Os comerciantes, pelo meio do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, né? Então, está o tempo todo chorando e pranteando, lamentando. Olha o versículo 19. Lançaram um pó sobre a cabeça, chorando e pranteando, gritaram, ai, ai, da grande cidade. Enquanto a cidade ia caindo, finalmente Satanás ia caindo no seu comércio, que começou lá em Ezequiel 28, no seu coração, e agora virou um grande sistema do mundo que estava caindo, sendo destruído totalmente. O mundo chorava que via a destruição do mundo. Mas enquanto o mundo chorava que via a destruição do mundo, a Babilônia material, os céus estavam em oposição total. Os céus estavam exultando em alegria. Olha o versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Amém. Os apóstolos, os santos, os céus, primeiro os céus. Acompanha comigo o versículo 20, com calma. Primeiro os céus, depois os santos, depois os apóstolos, depois os profetas. Estava exultando. Por que essa ordem? Porque o mundo teve sempre oposição a essa ordem. Primeira oposição do mundo é contra os céus, é contra Deus e seu propósito. Segundo, é contra os santos. Terceiro, é contra os apóstolos. Quarto, contra os profetas. Por isso que fala aqui, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, irmãos, quando nós lutamos contra o mundo e somos perseguidos pelo mundo, saiba que primeiro que sofreu perseguição não fomos nós. Está sofrendo oposição do mundo, não somos nós, é os céus. Tudo começa nos céus, porque nós somos dos céus. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E aí, quando você entra no capítulo 21, 20, 19, que é a continuação, entendeu? É a continuação, você vai ver o aleluia, três aleluias, ó. Depois dessas coisas, versículo 19, Apocalipse 19, 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, a Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões, os 4 seres viventes prostrados adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia! E versículo 6 fala de novo, lá no finalzinho, aleluia, rei do Senhor! Alegremos e exultemos! Irmãos, enquanto a terra, os comerciantes choravam com a queda do mundo, os céus, os santos, aqueles que amam o Senhor, gritavam aleluia. Aí eu pergunto para você e para mim e para você, a quem nós fazemos eco? Aos que estão chorando ou aos santos que estão gritando aleluia? A quem nós vamos nos unir a nossas vozes? Aos que choram pelas coisas do mundo ou aqueles que exultam com os céus e se alegram? Eu não sei se você sabe, mas eu vou lhe falar. Esses aleluias que estão no capítulo 19 do Apocalipse são os únicos que aparecem em todo o Novo Testamento. Procura aí. Usa aí o que você quiser de concordância ou qualquer outro programinha para procurar, né? Onde está um aleluia no Novo Testamento, você vai ver. O único lugar que aparece aleluia em todo o Novo Testamento é em Apocalipse 19, quando há a queda da grande Babilônia. Irmãos, olha como é sério isso. Eu quero dizer para vocês, irmãos, louvado seja o Senhor. Irmãos, quando um crente consegue vencer o mundo, como João nos ensinou em 1 João, né? Que nós jovens vencemos o mundo. Irmãos, isso é motivo de aleluia.
de aleluia. Louvado seja o Senhor. Tá bom? Nós precisamos tomar cuidado com a questão do mundo no nosso coração. Tá? Tudo isso, vamos voltar para o Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Tudo isso, irmão, é para dizer para os irmãos que é muito séria a questão do casamento do mundo com a igreja, da igreja com o mundo. Nós devemos tomar cuidado para que o nosso coração não ame o mundo. Nós estamos no mundo para iluminar esse mundo, mas não para amá-lo. Nós podemos comer e beber. Nós podemos casar e dar em casamento. Nós podemos comprar e vender. Nós podemos plantar e edificar, mas sem deixar nosso coração se envolver com as coisas desse mundo. Vamos usar as coisas desse mundo para a glória de Deus, não deixar nosso coração ficar preso a isso. Nós falamos muito na semana passada, aliás, a mensagem passada, eu não vou repetir essas coisas, né? Mas, mais uma vez, lembre-se, mais uma vez, porque nós estamos no livro de Apocalipse, eu estou explicando para vocês. Quando começar a grande tribulação, o inimigo vai usar a questão máxima do mundo, como comer e beber, vender e comprar. Ele vai usar isso no máximo, dando o sinal da besta na mão e na testa. E ninguém vai poder comprar e vender, comer ou beber, se ele não tiver o sinal do anticristo. Olha como isso é sério. A força maligna que ele vai usar vai ser máxima no final dos tempos. Porque ele sabe que o homem, na questão de comprar, beber, e vender, e comer, ele faz qualquer coisa. Por isso você fala, você quer comprar agora? Você quer vender? Você quer agora beber? Então me adore, bota o meu sinal na sua mão, na sua testa. Senão você não vai comprar e vender, não. E nem vai beber. E nem comer. Ele vai usar isso ao máximo. Não é? Nós vamos chegar lá. Quando nós chegar no Apocalipse 13, eu vou mostrar para os irmãos. Mas vamos ler rapidinho. Só para ir já explicando para os irmãos. Apocalipse 13, versículo 16. Apocalipse 13, 16. Fala assim. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, ele faz, o anticristo faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, isso vai ser explicado na época de Apocalipse 13. Mas eu estou só querendo explicar para os irmãos aqui o poder que o inimigo vai usar do mundo, na questão de comprar, vender, beber, comer, casar, dar-se casamento, plantar e edificar. Coisas não pecaminosas, mas que ele vai usar com a força máxima para atrair as pessoas. Que o Senhor possa nos guardar disso, né? E uma das maneiras de o Senhor nos guardar, Apocalipse 2, 13, é nós sermos como Antipas. Então vamos ler lá. Apocalipse 2, 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, ainda que a igreja estivesse unida ao mundo, mas o Senhor sempre preserva os seus, né? O Senhor tinha no meio ali alguém que era fiel ao Senhor ao máximo, e esse era um homem, um irmão. Nós não sabemos se ele existiu mesmo ou não, creio que sim, eu, Gustavo, particularmente creio que sim, porque em nenhuma das 7 cartas de Apocalipse é citado o nome de pessoa nenhuma, a não ser, quer dizer, entre aspas, né? A não ser Antipas e Jezabel, em Tiatira. Então, Tiatira é citado Jezabel, em Pérgamo é citado Antipas, e também é citado Balaão, tá? E os Nicolaítas, tá? Então, esses nomes são citados. Então, nós sabemos, Balaão existiu? Existiu. Jezabel existiu? Existiu.
Os nicolaítas, não é, nicolaítas é um grupo de pessoas, né? Não é uma pessoa sequer. Então vamos tirar os nicolaítas do nosso exemplo aqui. Vamos pegar só Balaão, Jezabel e Antipas. Esses três foram citados aqui nas cartas. Jezabel existiu? Claro que sim. Balaão existiu? Claro que sim. Então, certamente Antipas provavelmente também deve ter existido, porque está na mesma sequência de raciocínio. Mas independente disso, a história da igreja não fala de Antipas com clareza, mas nós cremos que está no maiúsculo que ele existiu. E o que quer dizer a palavra Antipas, o nome dele? Anti quer dizer contra. Assim como eu sou anti-racismo, sou contra racismo. Eu sou anti mentira, contra mentira, né? Então a palavra anti, né, quer dizer contra, né? E paz, antipaz. Paz quer dizer tudo, tá? Vem do prefixo de tudo, né? Então, Antipas quer dizer que ele era contra tudo. Contra tudo o quê? Quer dizer que Antipas, de propósito, era aquele irmão da igreja, causador de problemas, que ele estava ali para ser o contra tudo? Qualquer coisa ele era contra? Não, não é isso. Claro que não. Senão o Senhor não chamaria ele de meu fiel, a minha testemunha. Não. Ele era contra tudo que não era a verdade, tudo que não era tudo que ia contra a verdade, tudo que é contra o nome do Senhor. Por isso que fala aqui, ó, que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Então, tudo como é Antipas, ele era fiel testemunha, a minha testemunha fiel, porque ele guardava essas duas coisas, ele guardava o nome e ele guardava a fé do Senhor. Quando fala a minha fé, não é a nossa fé. O versículo fala, ó, presta bem atenção, lê de novo, mais uma vez, Apocalipse 2:13. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Aqui não está falando da fé, da nossa fé, mas está falando da fé do Senhor. O que quer dizer não negar a fé do Senhor? Não negar a fé do Senhor quer dizer as verdades objetivas da palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia. Se tivesse falado a nossa fé, aí é a nossa experiências subjetivas com o Senhor, é a nossa fé subjetiva, é o que eu tenho de experiência com o Senhor. Mas aqui fala que Antipas não negou a fé do Senhor, ou seja, a fé objetiva, não subjetiva. Ou seja, todos os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos, toda a economia neotestamentária de Deus, toda a Bíblia, todo o propósito de Deus, as verdades da palavra, os ensinamentos, as doutrinas sãs da palavra. Entenderam, irmãos? Ele não aceitava, ele não negociava a verdade. Então, o que fazia Antipas ser fiel era que duas coisas: ele ser contra tudo, ele era contra tudo que era contra o nome do Senhor, ele era contra tudo que ia contra a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, ou os ensinamentos da palavra de Deus, a fé objetiva que Deus nos deu, que é a sua palavra. A primeira, a Bíblia, inicialmente, ela é a fé objetiva, ou seja, aqui tá cheio de verdades, de ensinamento, de doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. Isso é o significado da palavra doutrina. Está cheio de ensinamentos, doutrinas saudáveis, sãs, verdades maravilhosas. E isso tudo aqui está cheio de fé. Quando isso aqui entra dentro de mim, quando eu creio nisso aqui e pratico isso aqui, isso torna-se a minha fé subjetiva. Agora, isso aqui está dentro de mim, é o que eu creio, é o que eu me constituí. Entenderam? A diferença entre fé objetiva e fé subjetiva é quando eu tomo tudo isso para dentro de mim, eu creio nisso, eu vivo isso. Isso passei a minha vida. Aí a fé objetiva que estava aqui, cheio de fé, isso aqui é um tesouro inestimável e inesgotável de fé, é a palavra de Deus. Todo aquele que crê nessa palavra ganha uma fé inesgotável, uma fé imensa. Uma fé que pode, ainda que pareça tamanho de um grão de mostarda, move montanhas.
Isso aqui é o poder que essas palavras têm. Essas palavras criam no homem, tornam o homem mais incrédulo do mundo, o homem mais ateu do mundo, torna-se o homem mais crente que possa existir. Mas quem transformou esse homem ateu no homem crente, no homem cheio de fé? Foi ele próprio? Não, foi essas palavras poderosas, foi essa fé objetiva. Quando ela é dentro do homem, ela traz um poder de crer imenso. Hoje, irmãos, eu creio porque um dia eu li essa palavra e ela entrou para dentro de mim. Ela criou fé em mim. Eu não creio em nada, mas agora eu creio, porque ela deu, essa palavra deu a fé para mim. Não estou entendendo? Então, e quando o senhor falou a minha fé, é as verdades da palavra de Deus. Antipas, ele nunca negociava as verdades da palavra de Deus. Ele preferia morrer por as verdades do que negá-las. E tudo que era contra as verdades da palavra de Deus, ele era contra também. Ele era um anti, um contra, antipas, contra tudo. Ele dava um antitestemunho. O que é antitestemunho? Um testemunho contra tudo que era contra a verdade da palavra de Deus. Quando a igreja se uniu ao mundo, Antipas falou assim: eu não aceito isso. Na verdade, irmãos, bom, eu vou com calma, senão na minha cabeça passa muitas coisas, então eu tenho que ir com calma explicar para os irmãos. Vou voltar um pouco de novo, vou com calma. Então, Antipas, ele era alguém que ele amava o nome do Senhor, ele invocava o nome do Senhor, ele honrava o nome do Senhor, ele amava o nome dele. Ele não está preocupado com o próprio nome dele, Antipas, mas com o nome do Senhor. Ele amava o nome do Senhor. Quando eu falo o nome dele, é o nome do Senhor. Ele amava o nome do Senhor, não o seu próprio nome. Ele não está preocupado com a sua vida. Ele não está preocupado com o que as pessoas pensariam dele. Ele não está preocupado em sofrer oposição. Ele não está preocupado no nome dele ser defraudado ou blasfemado, contando que ele honrasse o nome do Senhor. Ele se importava com o nome do Senhor acima do próprio nome dele. E por causa do nome do Senhor, estava disposto a ser contra tudo que fosse contra o nome do Senhor. Irmãos, quando o mundo começa a se unir à igreja, quando começa a entrar heresias no meio da igreja, esses ensinamentos que entrou, por exemplo, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, lembre-se, quando chega na igreja em Éfeso, depois você lê a carta da igreja em Éfeso, é lá no versículo 6, capítulo 2, 6, fala assim, vamos ler. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos Nicolaítas. Na igreja em Éfeso, os Nicolaítas já existiam, mas ali eram só obras. Mas quando chega na igreja em Pérgamo, alguns séculos depois, essas obras virou agora um ensinamento, virou uma doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensinamento, que agora era ensinado na igreja. Antes era só uma obra, mas porque as pessoas não lutaram contra isso, porque não houve aqueles que realmente lutaram de todo o coração contra essas obras um dia viraram um ensinamento. É aquela velha história, né? Uma mentira repetida 1000 vezes acaba virando verdade, uma falsa verdade. Então, se nós não lutarmos, amados irmãos, para quê? Pela fé do Evangelho, se nós não lutarmos pelas coisas do Senhor hoje, pela palavra, pela sã doutrina, se nós não lutarmos, se nós abrirmos brechas e fizermos concessões hoje, amanhã, gerações depois, esses erros de hoje que nós fizemos concessão vai virar desvios tão grandes que vão ser ensinados amanhã nas gerações seguintes. Nas próximas gerações vai virar uma doutrina, como aconteceu aqui, ó. Aconteceu na igreja, irmão. Se nós não aprendemos com o passado, vai se repetir novamente. Está se repetindo, na verdade. Já está acontecendo isso. Então, o que era obra virou ensinamento. E aí, no versículo 14, Apocalipse 2, 14, da igreja em Pérgamo, fala assim, ó, só falou assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina, o ensinamento de Balaão. Aí no versículo 15, outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina, o ensinamento dos nicolaítas. Esses dois ensinamentos iam contra as verdades, por isso Antipas era contra tudo isso.
Na verdade, Antipas já era contra muito antes de se virar o ensinamento, na verdade. Nós devemos ser aqueles que são totalmente contra tudo que é contra a verdade da palavra de Deus, o ensinamento dos apóstolos, ainda que nos custe a nossa vida. Porque custou a vida de Antipas. Na verdade, Antipas foi o primeiro mártir que se tem notícia aqui dessa região aqui da Ásia. Se é que ele viveu naquela época de Pérgamo mesmo, né? Se ele viveu na época de é, naquela região de Pérgamo mesmo ali, né? Nós não sabemos, né? Porque aqui tem a igreja, tem a Pérgamo histórica, que é uma das 7 cidades lá da Ásia Menor, e tem a Pérgamo profética, que é o que estamos falando, que é a época da igreja, né? Não sabemos quando ele viveu, se é um período ou outro. O fato é que ele foi um mártir, porque a palavra testemunha, inclusive, fala assim, a minha testemunha, a palavra testemunha, no grego, é a mesma palavra para mártire. Porque alguém que é um mártir é alguém que está disposto a pagar com a sua vida o testemunho que ele dá. Ele testemunha até com o seu sangue. Irmãos, nós vamos ser Antipas ou não? Nós estamos dispostos a testemunhar, custe o que custar? Ou nós vamos negociar a verdade da palavra de Deus? Houve muitos irmãos como Antipas no passado. E Deus sempre terá os seus Antipas, os seus fiéis. Irmãos, o Senhor, ele valoriza tanto isso. Ele amava tanto Antipas, porque Antipas era tanto pelo Senhor. Presta bem atenção nisso. Vamos ler com calma. Deixa eu falar primeiro, depois vocês leem. Ele amava tanto o que Antipas fez, ele era tão fiel, que o Senhor chamou Antipas do mesmo adjetivo que o próprio Senhor foi chamado. Porque Antipas foi chamado a mesma coisa que o Senhor Jesus foi chamado. Sabe por quê? Porque ao lutar pela fé, Antipas estava disposto a morrer por isso, ele tornou-se totalmente conformado à imagem de Cristo. Ele era um com o seu Senhor totalmente. Vamos entender? Vamos ler de novo. Ó, olha como é que chamou Antipas. Apocalipse 2:13. Fala assim: ainda nos dias de Antipas, presta atenção agora, minha testemunha, meu fiel. Em outras palavras, minha testemunha fiel. Certo? Ele era uma testemunha e era meu fiel. Ele era do Senhor. Só falando assim, esse Antipas é o meu mártir, é o meu fiel, é a minha testemunha fiel. Mas você sabe que esse termo testemunha fiel, Apocalipse fala que é só do Senhor Jesus? Mas o Senhor agora deu o seu mesmo título que tinha o Senhor para Antipas. Por quê? Porque Antipas tornou-se um com o Senhor, totalmente com o seu Senhor. Aonde está isso? Vamos ler. Apocalipse capítulo 1. Leia comigo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Olha o que fala aqui, ó. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Olha o que fala Apocalipse 1:5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O Senhor é chamado de fiel testemunha, porque o Senhor foi fiel até a morte para testemunhar de Deus. O Senhor Jesus era fiel testemunha em relação a Deus. E Antipas era fiel testemunha em relação a Cristo. O Filho, Jesus, era fiel testemunha em relação ao Pai. E Antipas era fiel testemunha em relação ao Filho. O que Antipas fez é o mesmo que o Senhor fez em relação ao Pai, em certo sentido. Antipas, o Senhor nunca negociou a verdade, o Senhor morreu pela verdade. O Senhor nunca andou um centímetro para trás em relação a amar a verdade da palavra. E Antipas também não andou nem um centímetro atrás em relação à verdade do Senhor. Você quer ver de novo? Não é só a primeira vez, não. Vamos lá para Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Leia lá, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está vendo esse termo, a testemunha fiel e verdadeira, é de Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus falou em Apocalipse 2:13 que Antipas também tinha esse mesmo título.
Chamou Antipas de mesma coisa que ele era chamado. Falou assim, Apocalipse 2:13, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Isso quer dizer que o Senhor disse assim, Antipas é um comigo e não negociar a verdade. Ele está disposto a sofrer e amar o mesmo que eu estou disposto em relação ao Pai. Ele é um comigo. Ele foi conformado à imagem minha. O Senhor mesmo disse: se perseguiram os discípulos, se perseguiram o Senhor, vão perseguir também os discípulos. Irmãos, vamos com calma. Eu vou por partes aqui, né? Vamos por partes. Vamos ver sobre a questão do nome do Senhor. Então, vamos lá. Agora vamos ver o que Antipas foi. Vamos ver o que Antipas foi fiel. Vamos com partes. Vamos com calma. Vamos lá. Ó, vamos ler Apocalipse 2:13. Vamos com calma. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Primeiro bem, conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós. Então, vamos lá. Primeira coisa que Antipas foi fiel foi em conservar o nome do Senhor. Depois ele foi fiel em conservar, guardar, conservar e não negar a fé do Senhor, tá? Então, conservar o nome e não negar a fé do Senhor. Então, vamos com calma essas duas coisas. Estão me acompanhando? Espero que estejam me acompanhando. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro de conservar o nome. Depois vamos falar sobre não negar a minha fé, que é as verdades da palavra. Então, vamos lá. Conservar o nome. Irmãos, se nós queremos ser uma testemunha fiel, nós precisamos estar dispostos a lutar pelo nome do Senhor, a invocar o nome do Senhor. Vamos ver um pouco sobre isso? Vamos lá. Vamos com calma, né? Vamos ler lá, leiam comigo, 1 Timóteo. Vamos lá. Na verdade, vamos, 2 Timóteo, na verdade. 2 Timóteo, abram a Bíblia, por favor, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Olha o que Paulo fala sobre o nome, conservar o nome. Vamos ler lá. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Paulo foi o Antipas na época dele. Timóteo também foi o Antipas na época dele, tá? Houve muitos Antipas, quer dizer assim, semelhantes a Antipas, tiveram o mesmo coração, a mesma disposição de Antipas. Então vamos lá. Apocalipse, 2 Timóteo 2,14. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Fala assim: recomenda essas coisas. Preste bem atenção, lê com calma. Dá testemunho. Olha a testemunha fiel aí. Dá testemunho. Quem dá testemunha está disposto a morrer por isso. Lembre-se, a palavra testemunha no grego, já falei, é a mesma palavra para mártire. Aquele que dá testemunha é aquele que é um mártire. Ele é uma testemunha, ele dá testemunho com a própria vida dele, tá? Vamos lá. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é apresentar a Deus aprovado? É aquele que não nega a verdade, não negocia a palavra de Deus. Você vai entender? Paulo vai explicar. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem aqui no grego é o mesmo sentido de cortar certinho, corta reto. É o mesmo sentido de um marceneiro, quando ele pega uma serra para cortar uma tábua, ele não vai cortando torto assim, não. Ele corta retinho. Você acha que é fácil cortar reto? É não. Pega um serrote e vai cortar uma tábua. Hoje é fácil você cortar reto com uma serra elétrica, né? E mesmo assim, você tomar cuidado, você também, se você não proteger a madeira de um lado e de outro, você corta torto também. Tá? Ainda com a serra elétrica. Vai cortar agora com serrote, até que é difícil cortar reto. Se não fizer uma linha bem traçadinha, é difícil cortar reto. Você acaba desviando. Vai querer cortar, corta errado. Mas um obreiro que conhece bem a palavra de Deus, ele corta certinho. Ou seja,
Ele não negocia a verdade, nem para um lado, nem para o outro. Ele maneja bem, ele corta reto com a palavra da verdade. Ele guarda a verdade do Senhor, a minha fé. É o que Antipas fez, é o que Paulo falou para Timóteo. Vamos continuar. Evita, versículo 16, igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passam a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, eles não ficaram na verdade, desviaram da verdade. Eles caíram em heresias. Heresias. Caíram em erros. E isso está se repetindo na igreja novamente, irmãos. Há um desvio da verdade. Vamos continuar. Este desviar da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Isso é uma heresia. E estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, olha só, presta atenção agora. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Esse firme fundamento que está falando aqui não é Cristo, não. Esse firme fundamento que está falando aqui é os fundamentos da verdade da palavra em nós, na nossa vida. É o fundamento que a igreja deve sustentar. O firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. Qual é o selo do firme fundamento de Deus? Presta atenção agora. Primeiro, o Senhor, esse selo tem dois lados. É igual um selo, né? Um selo tem um lado e um selo tem outro. Não é não? Você pega um selo para selar uma carta, tem a parte que cola embaixo e tem a parte da estampa em cima. Todo selo tem dois lados, tá? Esse selo também tem dois lados. E o Senhor, e aqueles que têm o firme fundamento, como Antipas, que sustenta o firme fundamento de Deus, estão dispostos a morrer por isso, é contra tudo que é contra esse firme fundamento, eles têm esse selo com dois lados. Qual é o primeiro lado do selo? Qual é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Irmãos, o Senhor sabe quem são os seus Antipas. O Senhor conhece aqueles que lutam pela verdade. O Senhor conhece. Nunca pense que o Senhor não está vendo os seus sofrimentos pelo Senhor, pela verdade. Nunca pense que o Senhor está desprezando, que o Senhor não se importa com você. Não, o Senhor amava Antipas, falou assim, ele é minha testemunha fiel. Assim como eu fui chamado de a testemunha fiel, Antipas também é. Esse é o lado do Senhor. A parte desse selo é a parte que cabe ao Senhor. A parte do selo que cabe ao Senhor é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Agora tem o outro lado do selo que cabe a nós. E mais, agora a nossa parte, é o outro lado do selo. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É aquela parte de Antipas que falou que ele não, que ele conserva o meu nome. Lembra que o senhor falou que Antipas era fiel por causa de duas coisas? Ele conservava o nome e guardava a fé do Senhor. Nós estamos agora falando do primeiro lado, que o senhor falou que Antipas era fiel, que é conservar o nome, é conservar o nome. É isso aqui, ó. A parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor, é o nosso lado do céu. O Senhor sabe quais são os dele, mas o nosso lado é. E a minha parte? A parte do Senhor é que ele conhece. E a minha? É, Senhor, se eu sou aquele que professa o teu nome, que invoca o teu nome, eu tenho que fugir da injustiça. Eu não posso aceitar nada que vai contra a verdade da palavra. Eu preciso ser alguém que busca a santidade, o nome do Senhor. E aí continua Paulo falando, ora, numa grande casa, olha esse termo, grande casa. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Sabe o que Paulo quer dizer como grande casa? Eu posso ler para você a versão restauração? Deixa eu ler para você. Versão restauração. Vou ler para você o que o irmão Lee comenta sobre o que é essa grande casa. E vocês vão ver que ele comenta que essa grande casa é a igreja em Pérgamo, que tornou-se um grande casamento. Olha que interessante. Vamos ler lá? Vou ler para vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Vou ler para vocês aqui, ó. A casa de Deus, definida em 1 Timóteo 3,15, 16. Lembra que lá, 1 Timóteo 3,15, daqui a pouco vamos ler 1 Timóteo 3,15, fala que a igreja é a casa de Deus, a coluna baluarte da verdade, né?
Vamos ler lá, vamos ler lá. 1 Coríntios 3,15. Olha para vocês aqui, ó, rapidinho. Fala assim. Para que se eu tardar, estou lendo 1 Coríntios 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Aqui fala de casa de Deus, não fala de grande casa. Olha que interessante. Aqui Paulo fala, 1 Coríntios 3,15, usa o termo casa de Deus. Já aqui em 2 Timóteo, Paulo fala de uma grande casa. Há uma diferença. Ó, aqui em 1 Timóteo 3,15, quando fala casa de Deus, está falando da igreja, no sentido puro que ela é. A casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é aquela que sustenta a verdade, custe o que custar. Ela é uma coluna, um baluarte, a base da verdade. Ela luta para guardar a fé do Senhor, a verdade. Ela não abandona as palavras de Deus nunca. Elas estão dispostas a morrer pela verdade. Isso é a igreja. E isso é que Antipas fez. Agora vamos voltar para a versão da oração que o irmão Lee explica sobre a grande casa. Vamos ler aqui. Eu vou ler para vocês de novo. Ó. A casa de Deus definida em 1 Timóteo 3, 15, 16 é a igreja genuína, que ela fala casa de Deus, em sua natureza divina e caráter essencial, como fundamento da verdade. Enquanto a grande casa aqui mencionado se refere à igreja deteriorada em seu caráter misturado, que houve fermento, como é ilustrado pela árvore anormalmente grande apresentada em Mateus 13, versículo 31 e 32. Lembra? Lá em Mateus 13 fala que uma grande mostarda, a mostarda cresceu, virou uma árvore imensa, e aí as aves entraram no ninho, que ali simboliza a igreja império do seu casamento no mundo. Quando nós terminarmos as 7 cartas, eu vou voltar e eu vou falar das 7 parábolas de Mateus 13 para os irmãos, tá bom? Na grande casa, não há apenas vasos preciosos, mas também vasos desprezíveis. Os vasos de desonra são constituídos pela natureza humana caída, madeira e barro. Himeneu e Fileto, esse que pregava heresia, e outros falsos crentes pertencem a essa categoria. Certo, irmãos? Então, voltando para 2 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo fala que nós, como Antipa, devemos ser aqueles que têm um selo forte. Qual é o selo? Nós apartamos da injustiça que invocamos o nome do Senhor. Aí, versículo 22, Paulo fala, versículo 21, Paulo continua. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aquele que é uma testemunha fiel, como Antipas, ela invoca o nome do Senhor e ela segue a justiça, o amor e a paz com que os coração de puro invocam o nome do Senhor. Ela zela pelo nome do Senhor, ela invoca o nome do Senhor. E repete as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só injetam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor, servo é a mesma palavra de escravo no grego. O escravo do Senhor, o servo do Senhor, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, mas conheça plenamente a verdade, porque Ele ama a verdade. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O inimigo lança vários laços para enredar as pessoas. Então, irmãos, esse é o primeiro aspecto de Antipas. Espero que vocês tenham seguido a linha que eu estou falando. Antipas, o primeiro aspecto é que ele conservava o nome do Senhor. Então, conservar o nome do Senhor é isso aqui. É nós amarmos o nome do Senhor e afastarmos de toda injustiça. Tá bom, irmãos? O segundo aspecto de Antipas é que ele guardava a fé. Eu já expliquei a fé do Senhor. Já expliquei para os irmãos o que é guardar a fé. Guardar a fé é guardar todos os ensinamentos da palavra de Deus e não negociar a verdade. Nunca. É falar assim, se há heresia, eu não aceito, sou contra. Estou disposto a morrer para ser contra isso. Irmãos, sabe que provérbio? Vamos entender isso aqui, tanto que é sério isso. Vamos com calma. Vamos ler Provérbios 22, 22, 28. Abram lá, Provérbios, por favor, abram lá. Se você não ler, você não ganha, tá? Provérbios 22.
Espero que o irmão Sérgio está presente aí. Abra também, viu, irmão Sérgio? Provérbios 22, capítulo 22, versículo 28. Olha que versículo maravilhoso. Provérbios 22, 28 aqui fala. Vou ler para vocês. Fala assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Sabe o que é isso? Sabe o que quer dizer esse provérbio? É que os pais, nossos pais no passado, ao longo da caminhada de vida deles, foram colocando marcos. Puf, 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 puf. Porque foi colocando marcos. Por que alguém que vai andando, vai criando marcos no caminho? Por que alguém faz isso? Um marco é para te dar direção. O marco é para marcar aonde você pode andar, onde é seguro, onde não é. Quando alguém vai andando botando marco, é para que ele não se perca. Ele estabeleceu os marcos para que ele ande, de tal maneira que quem vier depois dele, primeiro que foi na frente, sofreu, porque foi botando os marcos. Ele foi vendo o que era terra perigosa, o que era terra segura. E ele foi botando marcos. Puf, são nossos pais. Os que vieram atrás, os filhos, agora eles têm os marcos para dar direção, para que eles não se desviem, para que os filhos não se desviem do caminho. Porque há os marcos agora. E aí, se vier alguém da geração posterior e remover os marcos, vai criar desvio. Os próximos, aí vem um filho lá, fala, vamos remover esse marco aqui que meu pai colocou? Ah, esse marco que meu pai colocou aqui não tem valor nenhum mais. Vamos arrancar isso fora. Puf, joga fora o marco. Aí vem outro e fala, não, isso é coisa do passado. Isso aí já ultrapassou. Agora Deus tem outros marcos. Aí tira aqueles marcos, puf, joga fora. Puf. Aí o que acontece? As gerações que vieram depois não sabem o caminho mais, se perdem. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando que não remova os marcos antigos. Vou ler de novo. Os marcos antigos que puseram teus pais. Velho Testamento. Agora vamos botar isso para o contexto do Novo Testamento. O que são os marcos? Os marcos são as verdades que o Senhor nos deu na sua palavra. A economia neotestamentária de Deus, os ensinamentos dos apóstolos, tudo que nós aprendemos na vida da igreja. Isso são os marcos que os nossos pais colocaram. Irmãos, ninguém pode agora remover o que nós aprendemos da palavra de Deus no passado. Se nós removemos os marcos, vai ter desvio das próximas gerações. Guarda as sãs doutrinas. Eu vou ler agora o versículo para provar para o Novo Testamento. Agora eu vou ler no Novo Testamento, que Paulo fala sobre esses marcos, tá? Os marcos, vamos ler lá. Vamos entender. Vamos para 2 Timóteo. Isso quer dizer que não é qualquer coisa nova que você vai aceitando, não. Ah, agora Deus tem algo novo. Peraí. Algo novo? Vamos ver. Está de acordo com os marcos antigos? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a verdade do Senhor? A fé do Senhor? As fé objetivas? Está? Está. Ah, então tá bom, eu aceito. Não está? Não aceito, porque isso vai causar desvio. Se remover os marcos, tudo se perde. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 1. Olha o que Paulo fala. Agora vamos para o novo. Você viu no velho, vamos ver o correspondente do novo, que a Bíblia explica a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Fala assim. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, está falando assim, mantém o padrão, não tira os marcos que eu te ensinei, que a palavra de Deus ensinou, que as verdades, não perca esses marcos. Porque se você, Timóteo, tirar os marcos das sãs palavras, se você não guardar a fé do Senhor, como Antipas guardou, a fé do Senhor é as verdades objetivas. É o ensinamento da Bíblia. Se você não guardar a verdade, vai ter desvio, você vai se perder. E as gerações que vierem vão se perder. Aconteceu isso na igreja em Pérgamo. Na verdade, começou lá na igreja em Éfeso. Acabou a era apostólica, começou a ter desvio da igreja, começou a se degradar a igreja. Ao ponto que entrou na degradação máxima. Quando chegou em Tiatira, nós vamos ver. Irmão, vocês vão entender ao longo da história. Eu estou falando da história da igreja, nas 7 igrejas. Vocês vão perceber. Na igreja de Pérgamo havia o trono de Satanás. Na próxima igreja para frente, que é Tiatira, havia as coisas profundas de Satanás. A degradação piorou mais ainda.
A igreja pega o teu trono. A próxima igreja te atira, tem a profundeza de Satanás. Aprofundou Satanás. Satanás deitou e rolou, aprofundou totalmente. Aí Deus levanta a igreja de Sardes para restaurar as verdades, restaurar os marcos. Mas ela parou a restauração. Aí vem a igreja de Filadélfia, que vive os marcos totalmente. Aí vem a igreja de Laodiceia, que se orgulhosa dos marcos, também se orgulhou dos marcos. Nós temos os marcos. Aí orgulhou dos marcos, mas não vive os marcos. Orgulha, mas não quer andar no caminho dos marcos. Ah, eu estou orgulhoso, tenho todas as doutrinas, mas você não está andando nelas. Isso aí não adianta nada. Eu tenho os marcos, então caminha no caminho dos marcos. Não, não quero caminhar, não, quero só ter os marcos. Aí é orgulho. Irmãos, o ponto é que nós temos que manter o padrão. Vamos continuar lendo. Eu li só o primeiro versículo. Vamos ler. Segunda Tessalonicenses. Vamos lá. Segunda Tessalonicenses. Versículo 2. Vamos me perdoar meu jeito de falar, né? Mas eu não sabe que esse meu jeito meio assim, é, meio emocional de falar. Não repara não, tá, irmão? Segunda Tessalonicenses 2,15. Fala assim. Olha que... Opa, acho que eu anotei errado. Ah, não, peraí. É isso mesmo. Eu estou em 1 Tessalonicenses 2,15. Paulo fala assim. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Irmãos, não, Paulo está falando na linguagem do Testamento, Paulo está falando assim: não remova os marcos antigos que os vossos pais colocaram. Está querendo dizer isso. Guarde as tradições. Existem tradições ruins? Existe. Por exemplo, tradição ruim é o que os fariseus faziam. Os fariseus, eles guardavam as tradições, mas desobedeciam a palavra de Deus. Eles estavam dispostos a guardar tradições, mas tradições desobedeciam a palavra do Senhor. Essas são chamadas de tradição ruim. Mas existem as tradições boas, as tradições que a Bíblia nos ensinou, a palavra de Deus, que os irmãos nos legaram, que das verdades do Novo Testamento, que fala aqui, ó, guardai as tradições que os foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, irmão, ninguém que venha hoje colocar qualquer marco novo, pode colocar qualquer marco novo se não tiver baseado na palavra de Deus, em tudo que nós aprendemos. Porque se ele quiser colocar um marco novo, ele tem que remover o velho. E aí ele tem que ver se o velho, se o novo realmente pode remover o velho. Você sabe que nós temos ouvido, não é uma vez só, não. Temos ouvido nos últimos dias irmãos falarem assim: olha, tudo que o irmão Otmani ensinou, tudo que o irmão Lee ensinou, tudo que o irmão Dong ensinou é muito bom, mas já não nos ajuda mais. Podemos desprezar. O que nos ajuda hoje é o que nós estamos ouvindo atualmente, a palavra profética. Irmãos, por favor, irmãos, não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. Porque são os marcos antigos que nos evitam de desviar. Ah, quer dizer então que Deus não fala coisas novas? Fala, mas nunca as coisas novas podem ir contra as coisas que já nos ensinou. Nunca. O Senhor não se contradiz. E aí o ponto é que, mais uma vez, o ponto é, nós estamos dispostos a morrer pela verdade, como Antipas? A não negociar a verdade? Esse é o ponto, irmãos. Quem nós estamos dispostos a morrer? Está disposto a ser um testemunho fiel, como Antipas, de guardar ou conservar o nome, guardar a fé do Senhor, guardar a fé os marcos antigos, é guardar os ensinamentos da palavra de Deus. Está disposto a ser um Antipas? Vamos ler aqui o que é ser testemunha fiel. O que é um testemunho? Vamos ler lá? Atos 26. Vamos pegar alguns exemplos agora. Paulo foi um Antipas da época dele, foi alguém fiel. Atos 26, vamos ler lá. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui, tá, irmão? Mas, por favor, me aguente mais um pouquinho. Atos 26. Fala assim, versículo... Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu vou ler esse texto todo com os irmãos. Vamos ler junto comigo, tá? Atos 26, 1. Paulo aqui está perante o rei Agripa. Ele fala assim, a seguir, vamos lendo, por favor. Eu vou explicar pouco aqui nos versículos.
A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. 2 pontos. Aí ele fala: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa. Aí começa aí, vai ganhando aí. Se você for alguém que é o Antipas, você vai ser triste ou feliz? Hein? Se você está disposto a não negociar a verdade, você vai ser triste ou feliz? Se você, se alguém estiver negociando a verdade, ele nunca será feliz. Alguém feliz é alguém que luta pela verdade, custe o que custar. Esse é feliz. Vamos continuar. Tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Costumes e questões são as tradições judaicas, né? Que essas não são tradições boas. Vamos lá. Por isso eu te peço, me ouças com paciência. Também peço para vocês aí, irmãos, me ouçam com paciência. Então, vamos lá. Quanto à minha vida, está falando dele, a vida do Antipas Paulo. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Sim, o judaísmo é uma religião. A vida cristã não é, mas vamos continuar. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. Então, no início, Saulo, ele praticava contra. Depois, ele praticava a favor. Ele era o antigo. Vamos lá. 10. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, vai imaginando a situação aqui, vai imaginar a cena. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol. Pensa bem, eu ficava lendo aqui, eu ficava imaginando. Puxa, o meio-dia é quando o sol está mais forte, mas apareceu uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Ó Senhor Jesus. Até para olhar para a luzinha aqui, eu fico cegado. Agora imagina se a luz mais forte que a luz do sol do meio-dia, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Tá vendo? Vou parar aqui para fazer um comentário. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Recalcitrar é dar coice para trás. Aguilhões é aquelas pontas que as pessoas usam, quem cria gado usa para dar pontada no boi para o boi andar. Quando o boi não quer andar, o boi está empacando, boi, o jumento, seja que animal que for, quem é cuidador de boi, ele pega uma vara, bota uma ponta de metal na ponta, chama aguilhão, parece uma agulha grande. Aí vai lá, cutuca o bumbum do boi. Vai, boi, anda. Aí o boi não gosta, sente dor quando é cutucado, aí o boi vai lá, tenta reagir dando um coice para trás. Só que quando dá um coice para trás, dá um coice bem em cima do aguilhão, aí dói mais ainda. Aí ele toma 2 agulhadas, o boi toma a primeira que tomou e ele toma a segunda do próprio coice que ele deu contra o aguilhão. Ele que deu o coice contra o aguilhão. Entendeu? Então, é duro você dar coice contra o aguilhão. O senhor está dizendo para Paulo assim, Saulo, dura coisa é você lutar contra a minha vontade. Eu te cutuquei e você está lutando contra dando coice em mim. Não lute contra a minha verdade. Não lute contra mim. Lute a meu favor. Irmãos e irmãs, quantos irmãos estão dando coice contra os aguilhões? Muitos irmãos estão sofrendo, muitos irmãos estão aí, entendeu?
até no nosso meio, estão aí deprimidos, estão aí passando por ansiedade, palpitação no coração. Sabe por quê? Porque estão lutando com o Senhor. Para de lutar. Renda-se. Seja um Antipas. Tome a sua posição. Diga logo que você ama o Senhor, que você agora quer deixar de ser Saulo, quer ser um Paulo. Está doente porque luta contra o Senhor. Davi falou nos Salmos que enquanto ele encobriu o seu pecado, os seus ossos envelheceram e ele ficou doente. Irmão, se nós somos do Senhor, o Senhor não vai nos abandonar, Ele vai nos cutucar com aguilhão até nós aceitarmos, nos rendermos uma vez por todas. Senhor, eu me rendo, eu sou teu. Você quer vencer? Quer vencer? Então seja como Jacó, que perdeu para o Senhor no Val de Jaboque. Jacó lutou a noite inteira com o Senhor. Quantos anos, irmãos, lutando? Quanto mais nós vamos lutar contra o Senhor, irmão? Se renda. Toda vez que eu, Gustavo, luto contra o Senhor, eu envelheço 10, 15 anos, mas eu não posso lutar contra o meu Senhor. Eu me rendo. E isso vale para todas as coisas, irmãos. Não é só para a verdade da palavra, todos os assuntos. Toda vez que nós entrarmos em luta com o Senhor, a nossa vitória está em perder para Ele. Se você quiser vencer o Senhor, você perdeu. Se você perder para o Senhor, você ganhou. É isso que o Senhor diz. Quem quer preservar a sua vida, a alma, perde. Agora, se você perder da alma, você ganha. Está lutando contra o Senhor dia e noite, porque o coração é dúbio, está amando o Senhor e amando outras coisas. Saulo, já estava sendo tocado pelo Senhor há muito tempo, mas ele lutava, por isso ele sofria. Quem está falando isso para ele não sou eu, é o Senhor. Dura coisa é recalcitrada contra os aguilhões. Continuar. Versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Testemunha é um mártir, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para a luz da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso é o que o Senhor falou para Paulo. Aí Paulo, quando ele ouviu o Senhor, ele é a testemunha fiel, a testemunha como Antipas, como Paulo, é alguém que não nega o que ele viu. Se ele viu, ele não nega. Ele vai dar um testemunho, ainda que seja contra tudo e todos, para aquilo que ele viu. E se ele tiver que morrer, ele morre por aquilo que ele viu. Ele não pode deixar de falar das coisas que ouvistes e vistes. É o que o Senhor falou no versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Para quê? Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Você não pode, Paulo, deixar de testemunhar do que você viu, do que eu ainda vou aparecer para você. Se você viu, dê um testemunho do que você viu. Aí sabe qual foi a reação de Paulo? Versículo 19. Aí Paulo fala para o rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Muitos irmãos estão sendo desobedientes à visão celestial. Ele não foi. Paulo não foi. Antipas não foi. Ele viu. Como é que ele pode não ser um desobediente? Olha como é que era Paulo, quer ver? Olha, vamos ler para Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, rapidinho, irmãos. Gálatas 2. Estou terminando, tá, irmãos? Um minutinho eu termino. Gálatas 2. Abram comigo lá. Olha como é que Paulo era fiel, quer ver? Gálatas capítulo 2. Olha o que Paulo falou aqui, ó. Vamos versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Gálatas 2, 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação.
ele não era desobediente àquilo que ele viu. O Senhor se revelou para ele, ele obedece. Subir, e essa obediência causa uma atitude, uma ação que todo mundo vê, ele sobe. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzimos a escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Tá vendo? Paulo não negociava a verdade do evangelho, ele era um antipas, ele guardava a fé do Senhor. Nem por uma hora eu vou me submeter. Sabe por quê? E Paulo fala, porque senão a verdade do evangelho vai se perder. Os marcos antigos vão ser removidos. Não, eu luto por essa verdade. Aí, quer ver outro versículo? Quer ver outro versículo? É para os irmãos aqui. Vamos ler Filipenses 2:25. Aliás, Filipenses 1. Filipenses 1. Leiam lá, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Fala assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, nós precisamos lutar para guardar a fé do Senhor. É a fé evangélica. É uma questão de luta. A vida cristã é uma luta. Aí continua. Em quem nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de sofrer, padecer por Cristo e não somente crerdes nele. É um antipas. Ó, irmão, se você teve a graça, o privilégio, a graça maravilhosa, não só de crer no Senhor como antigo, mas de morrer por ele, padecer por Cristo. Versículo 30. Pois tens o mesmo combate, olha a luta aí de novo, combate, a luta, que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmão, luta. Luta pela verdade, sejamos antipas. Quer ver um outro antipas aqui? Filipenses 2, nesse mesmo livro, Filipenses 2:25. Olha um outro antipas aqui, quer ver? Filipenses 2:25. Visto, vamos ler 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresse em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse também, Epafrodito, também era um antípoda, estava disposto a morrer, a dar a própria vida pela causa do Senhor. Paulo aqui falou uma coisa aqui, ó, no versículo 25. Paulo fala assim, ó, companheiro, ó, vou ler de novo, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Que luta é essa que Paulo está falando? Será que Paulo era um boxeador? Lutava jiu-jitsu? O que era essa luta? Era jiu-jitsu? Boxe? O que era? MMA? Não!
Sabe que Paulo ia brigando nas praças, dando soco nas pessoas? Que luta que ele está falando? Óbvio que não. Ele está falando de luta pelas coisas do Senhor, irmãos. Ele está querendo dizer que a vida cristã é uma vida de lutas no plural. Há tantas lutas. Lutas por dentro contra a nossa carne, lutas por fora. Nossa carne não quer reunir, você luta contra ela. As pessoas te perseguem, você luta contra ela. As pessoas não contam a verdade, você luta pela verdade. Você luta para você ter uma vida de oração. Você luta para ler a Bíblia. Você luta para amar os irmãos. Você luta para amar as pessoas. Irmão, é muitas lutas. A vida cristã é uma vida de combate. É um combate. E há pessoas que estão companheiras. Graças a Deus, vocês companheiros para lutar junto conosco. Não lutamos sozinhos, não. Mas você tem que estar disposto a lutar. Por isso, vamos lá para Mateus 10. Quando o Senhor enviou seus discípulos, em Mateus 10, versículo 37, o Senhor, quando enviou os discípulos, ele está falando dos 12, mas vai para todos nós, não é? Aí, em 37, você pegou e falou assim, ó. Vamos ler o 34, das dificuldades. Está falando para os discípulos, né? Aí ele fala, ó, não penseis, 34, Mateus 10, 34, falando para os discípulos, você e eu somos discípulos. São os antípodas de hoje. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus da sua própria casa. Tá vendo? Cuidado, irmão. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você vai negociar a verdade com seu pai? Vai negociar a verdade com sua mãe? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você vai negociar a verdade por causa do seu filho? Você vai negociar a verdade por causa da sua filha? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Vai negociar a verdade por causa do amor a si próprio? Quem acha a sua vida, perderá-a. Quem da vida perde a vida por minha causa, é um Antipas, que morreu por causa da causa do Senhor, acha-la. Irmãos, o Senhor falou em João 14. João 14, vamos ler lá. João 14. 14, 21, fala assim: aquele que tem, o Senhor falou, os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, guarda a palavra do Senhor. Não só guarda na mente, né, mas vive elas. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É o Antipas, vai guardar a palavra do Senhor. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, irmãos, isso é ser um Antipas. Agora eu queria aproveitar para terminar aqui, os últimos minutinhos, só para esclarecer um ponto aqui, irmãos. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora. Muito, é rápido. Nós aprendemos o ensinamento errado na vida da igreja, tá? Eu aprendi errado e eu ensinei errado também. Vamos voltar para o Apocalipse 2, tá? Quando fala em Apocalipse 2, 3 de Antipas, que morrestes, né? Ó, vamos ler Apocalipse 2, 3. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, meu testemunho e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Alguém, não sei quem, na vida da igreja, não sei quem, não vou dizer porque não sei quem, não sei mesmo. Alguém pegou esse versículo aqui e fez uma inferência errada e perigosa. E ele pegou e falou assim, não sei quem foi, não sei quem é, mas falou assim, olha, nós precisamos ser como Antipas. Mesmo que tenha coisas erradas na vida da igreja, ainda que tenha coisas do mundo na vida da igreja, nós não podemos deixar a vida da igreja, nós precisamos morrer aqui, mas não abandonar a vida da igreja.
Pode ter até heresias no nosso meio, mas nós não podemos abandonar a vida da igreja, nós precisamos morrer aqui. Isso é um ensinamento errado. Não, não existe isso. Nós aprendemos isso errado e foi passado errado. Isso é totalmente falso. Vou explicar por que é falso. Ortodoxia da igreja, Mortimer, ele nunca falou isso aqui, Mortimer. Nenhum momento aqui ele fala sobre isso. Leia depois vê se ele fala. Nunca, porque isso não faz sentido nenhum, tá? Vou explicar por quê, calma. Ortodoxia da igreja, Mortimer nunca ensinou isso. Estudo o vídeo Apocalipse, irmão, ali, quando fala igreja em Antipas, não fala isso de maneira nenhuma. Grandes verdades, a palavra Mondong Yulan não fala isso de maneira nenhuma. Para mim, nesse livro aqui, não. Não sei se o irmão não fala, aqui ele não falou. William McDonald, comentários sobre, que é o irmão dos Irmãos Unidos, sobre Apocalipse, não fala isso de jeito nenhum. Irmão, esse ensinamento é errado. Sabe por que que é errado? Vamos entender por quê. Primeiro, naquela época, não havia o conceito de uma igreja em uma cidade. Nem existia isso ainda, deve se perdido isso. Na época de Antípara, da igreja de Pérgamo, era a época do Constantino, que ele tornou-se a igreja mundana. A igreja, na verdade, era o início da igreja católica, era o início. Todo o Império Romano era uma igreja só. Não tinha para onde Antipas ir. Para onde que ele iria? Não havia nenhum conceito de uma igreja de uma cidade. Não existe isso. Segundo, se essa inferência, que não é está escrito aqui, fosse verdadeiro, por que então que duas igrejas para frente, na igreja em Sardes, passa a igreja de Tiatira em Sardes, Deus levanta Martim Lutero, que deixou a igreja católica e saiu por causa da verdade? Ora, como é que lá em Sardes o senhor aprova que Martim Lutero, ou você ousa dizer que Martim Lutero deveria ter ficado na igreja católica até hoje? Se Martim Lutero tivesse aceitado os erros da Igreja Católica e ficado até hoje, lá nós estaríamos até hoje nas coisas erradas da Igreja Católica. Até hoje estaríamos lá. Corrompidos, misturados, cheios de fermento. Irmão, com heresia não se luta, não se brinca. Com o fermento não se aceita. Paulo fala que o pequeno fermento leva toda a massa. Nós devemos nunca aceitar. Essa inferência foi errada. Isso não é princípio bíblico. O Senhor, então, aceita que Martim Lutero e a igreja de Sardes deixa a igreja católica, mas daqui Antipas não podia sair. Irmão, quando a igreja que entrou em fermento, entrou em heresia, não é mais a vida da igreja. Isso não é mais. Não poder permanecer nesse jeito, não tem que sair mesmo. Isso não é bíblico. Se entrar heresia na igreja, sai imediatamente. Isso não tem nada a ver com a igreja, mas deixou de ser igreja. Houve a corrupção que virou o mundo, virou Pérgamo. Entenda que na época de Antipas não tinha esse conceito, tá? Outra coisa, para onde que ele iria? Se todo o Império Romano era uma coisa só, ele iria para onde? Para onde que ele iria? Isso não quer dizer que Antipas, na época, se ele existiu na época da Constantino, nós não sabemos se foi na época da igreja histórica em Pérgamo, na época de João, ou na época da igreja profética, que é na época de Constantino, nós não sabemos. Mas suponhamos que seja na época de Constantino, que é a lógica que seja na época de Constantino. A lógica seria essa, na parte profética da igreja. Porque a igreja em Pérgamo, na época histórica, não tinha essas coisas, mas na época profética aconteceu. Houve o casamento. O casamento não houve na época da igreja, na época que João vivia, quando escreveu isso. Estão entendendo a diferença? Aconteceu isso na época do ano 4, do 300 e pouco. Então, Antipas ele é para onde? Isso não quer dizer que Antipas está ali no meio da igreja. Ele não deixou de reunir, ele não saiu para reunir com outros irmãos, não. Ele pode ter saído, sim. Ele pode ter saído daquele grupo, ele tava ali, vamos supor que tivesse Antipas, estivesse no meio dos bispos ali, aí ele viu coisas heréticas. Ele pode ter saído ali, não concordado, saído e reunido com outros irmãos em outro lugar. Ou não. Era tudo uma igreja só, não tinha esse conceito, não tinha para onde ele ir. Então, entenderam, irmãos? Então, essa inferência é totalmente errada. Por isso que nenhum servo de Deus sério fez essa inferência na Bíblia. O irmão Lee nunca ensinou isso, o Mortimer nunca ensinou isso, ninguém nunca ensinou isso. Na verdade, irmão, todos os livros que eu já li, ó, vou ler para vocês.
Comentário Apocalipse de Ian Francisco não ensinou isso. Comentário Apocalipse do Lang, um grande estudioso da palavra de Deus, não ensinou isso. Comentário das Sete Igrejas, do John Hill, não ensinou isso. Não, ninguém ensina isso. Comentário de Apocalipse de William Kelly, o Mons Unidos, não ensinou isso. Comentário do Watchman Nee sobre Apocalipse, que ele fez antes de a doutrina da igreja, não ensinou isso. Comentário do John Wayford, Apocalipse, não ensinou isso. Irmão, não existe isso. Porque não faz sentido nenhum. Ninguém nunca ensinou isso, tá? Então, irmãos, por favor, abandone essa ideia, esse ensinamento errado. Isso é uma inferência que não é verdadeira. Não é lógica, tá bom? Jesus é o Senhor, eu vou parar por aqui. Eu só queria terminar explicando isso, tá? Não se pode aplicar isso sobre Antipas, porque não havia o conceito de uma igreja na cidade, não tinha para onde ele ir, tudo era uma igreja só, está todo degradado, e não quer dizer que esse não tenha saído daquele grupo e reunido em outro lugar. Pode ter feito isso, nós não sabemos disso, tá? E se o Senhor desaprovasse isso, por que então que o Senhor aprovou que Martinho Lutero fizesse isso na igreja seguinte? Quando depois de Pérgamo, vira a igreja Tiatira, que é a igreja católica, e de repente Deus levanta um homem, Martinho Lutero, para sair, para ser um Antipas ali, para sair de lá e criar a restauração que era as igrejas protestantes, tá bom? Jesus é o Senhor. Amém.